Bom dia a todos. Mais uma vez é com muita alegria que estamos aqui nesse domingo, como o seu Anésio já falou, um lindo domingo ensolarado, onde a gente possa fazer algumas reflexões acerca do tema proposto. Mais uma vez, eu sempre reforço que estar aqui na condição de aprendiz, né, hoje com um tema que para mim é muito instigante, porque ainda são conhecimentos que a medicina da Terra ela aspira, né? Nós temos aí só justificando a Bruna, que estaria aqui hoje comigo, ela não pôde estar presente, né? Ela acabou de estar com Covid, então ela não pode estar aqui, mas fico na missão aí de passar a mensagem do dia. Desde a última vez que tivemos aqui, onde nós nos propomos a falar sobre depressão e suicídio, ficou o convite a retomarmos para aprofundar alguns pontos, né? E principalmente quando a gente fala aí a respeito das doenças. Então, eu me coloquei hoje nessa árdua tarefa de trazer algumas reflexões, né? Lógico que são pautadas no Evangelho de Jesus, nas obras da doutrina espírita, né? No Pentateuco de Kardec, mas eu acabei pegando o gancho. Quem pôde participar da palestra aqui da doutora Vanessa, aqui de Botucatu, que esteve aqui há um mês atrás, ela encerrou a palestra deixando a deixa para mim, né? Ela citou a obra de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, onde nessa obra é um tratado de medicina espiritual, deixando alguns ensinamentos para nós que estamos aqui encarnados. Então, ela citou o último capítulo que falava de infestações microbianas, se eu não me engano, esse era o nome do capítulo. Invasão microbiana. Então, como que os nossos pensamentos, as nossas atitudes no dia a dia, elas podem favorecer doenças, né? Seu Anésio deu um baita de um spoiler aqui, porque pela oração dele já está toda a terapêutica que previne o adoecimento, mas como é difícil colocar isso em prática no dia a dia, né? A partir do momento que somos colocados nas situações difíceis, nas provações da doença, né? No sofrimento, o quanto que a gente ainda não tem no nosso automatismo essas palavras de conforto e as orientações do nosso Mestre Jesus. Mas isso não é motivo para que nos desanimemos, né? Pois que se já temos o caminho, né? E temos o modelo e guia que é Jesus, cabe a nós colocar esses ensinamentos em prática e começar a treinar, né? Isso a ciência já mostra que os novos conhecimentos e as novas habilidades, elas são adquiridas com a repetição. Então, o que nós temos que fazer é começar a ter a responsabilidade dos nossos atos, começar a parar e pensar sobre o que estamos fazendo, racionalizar aquilo que estamos fazendo, para aí sim conseguirmos entender qual o caminho a ser feito. Tá? Então, o tema aqui que eu trouxe é Por que adoecemos? Informações sobre a medicina da alma. Então, é uma vasta literatura, né, que eu fiz aí uma pesquisa. O objetivo aqui, como eu disse, não sou expert no assunto, mas pincelei várias informações pautadas aí, principalmente nas 3 obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Como já foi dito, esse livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, o Evolução em Dois Mundos. Os estudos que a doutora Vanessa trouxe aqui e contou para vocês a respeito das associações médicos espíritas dos diferentes estados e a Associação Médico Espírita Internacional, colocando já conhecimentos doutrinários, né, das informações trazidas nas nossas obras básicas e obras de Chico Xavier, já
em par com a nossa ciência atual. E existem aqui 2 livros que não são de autores espíritas e que em algum momento eu vou citar hoje, que é o livro A Biologia da Crença e Moléculas da Emoção, que esses 2 obras que estão disponíveis em português, eles são de cientistas que conseguiram demonstrar, através de pesquisas, de evidências mesmo científicas, de estudos, que existem sim moléculas relacionadas, neurotransmissores relacionadas no nosso organismo, que são reflexo da nossa atuação mental. Então, como isso funciona, é onde daí tem as informações que eu vou trazer, que André Luiz cita nesse texto. Não poderia deixar, né? Acho que essa é sempre é um slide que em toda a minha palestra vai ter, que é a questão do conceito do que é a saúde, né? Porque muitas vezes, antigamente, a saúde era a ausência de doença. Não. Hoje, o conceito de saúde ele é muito mais amplo, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde já fala que é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Emmanuel nos traz no Consolador a perfeita harmonia da alma, né? Então, para se conquistar a saúde realmente e falar que a gente tem a perfeita harmonia da alma, acho que ainda é um desafio, né? Estamos a caminho mas a gente estamos sobre as leis do progresso, da evolução, um dia a gente chega lá. Mas nessa categoria de mundo que estamos aqui, as doenças elas são uma ferramenta de aprendizado. Então, a Emmanuel, nessa questão do Consolador, ela continua, né? Perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Aí você fala, André, mas contribuição preciosa, não tem aquela fala que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor? Infelizmente, ainda a dor é o nosso gatilho de mudança. E é isso que a gente tem que começar a mudar. Porque como vocês vão sair daqui hoje, eu espero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que com certezas. Porque eu mesmo ainda tenho muitas dúvidas. Mas uma das certezas que vocês têm que sair daqui hoje, que vocês já têm buscado isso, é que nós somos responsáveis, o principal responsável pela nossa saúde, pela nossa doença, por aquilo que nós estamos vivendo. Então não há injustiça, não há injustiçados, há uma necessidade de termos um despertar da nossa responsabilidade como espíritos imortais e que não estamos deixa a vida me levar. Não, nós temos a nossa responsabilidade. E aí tem aqui um diagrama, né, que mostra então esse conceito da saúde. O pilar físico, então o autocuidado, a nutrição, né, como eu estou cuidando do corpo físico, esse empréstimo, essa vestimenta que me foi emprestado, se eu estou fazendo o bom uso dela, e que a gente vai ver que às vezes as pessoas veem, eu estou doente porque estou pagando dívidas da vida passada. Muitas vezes são atitudes e comportamentos que nós estamos fazendo aqui que estão levando ao adoecimento do nosso corpo. Então a gente precisa ter essa consciência. A questão emocional, né? Então o apoio nas crises, o manejo do estresse, o controle do estresse. Então, o quanto que hoje eu tenho consciência se minha saúde mental está boa ou não. O quanto eu tenho parado para pensar sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, o como eu estou lidando com as outras pessoas. O pilar espiritual, então, também, né, principalmente, que a gente vai finalizar falando, as atitudes voltadas ao amor, à esperança, principalmente à caridade, esse pilar muito importante, e de que maneira eu estou exercendo a minha espiritualidade e religiosidade. A questão intelectual, né, através das conquistas intelectuais, e a relação social de comunidade, amizade e família.
Então, ampliando a abordagem, olha que interessante isso. No início desse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, André Luiz justifica o porquê da necessidade dessa obra. E olha que interessante, a gente vai ver se os nossos profissionais da saúde estão assim ou já têm um passo a mais, né? É como a doutora Vanessa falou aqui, a nossa missão, principalmente como médicos espíritas, ou médicos que enxergam, né, independente da vertente religiosa, o nosso papel é divulgar que existe algo além do corpo físico, né? Então, olha aqui, ó. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco. Então, a gente nunca teve tantos remédios e tecnologias para tratar um infarto, uma arritmia cardíaca. Mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça de lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-la com vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Entretanto, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências das vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição das taxas metabólicas do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Então, hoje, quando eu vou, né, porque a gente tem, historicamente, a fragmentação do corpo físico, né, nunca se teve tanto ultra especialista. Às vezes eu vou lá no médico e eu fraturei o dedo. Aí eu vou num ortopedista, ele fala, não, eu não sou especialista em mão, vai no outro. Aí você fala, daí você vai no outro. Não, olha, do quinto dedo da mão tem o outro, que é melhor. Então, nós vimos de um histórico onde há essa dissociação do corpo da mente, né, em busca da solução dos problemas apenas voltado à matéria, mas a gente tem que parar e olhar um pouco a mais. Por exemplo, se está indo no meu consultório uma pessoa que tem gastrite, eu fiz lá a endoscopia, tem a bactéria, tratou, mas dá 2 meses, a pessoa vem de volta e não cura. Será que o médico ou o profissional de saúde não tem que tentar abordar o que pode estar por trás dessa doença? Porque aqui a gente vai ver, existem os centros de força, existe como as emoções são printadas no nosso corpo físico. Então, eu posso sim colocar o coração do seu Anésio batendo na cadência. Mas se eu não resolver o problema na origem que levou a isso, daqui 2, 3 meses, vai voltar. Então, mas então quer dizer que não é só a matéria, o corpo físico que tem os seus problemas? Não, né? E por isso que nós temos que abrir os olhos e ampliar os horizontes em relação a essa medicina da alma, porque senão realmente a gente não vai ter sucesso e a gente vai ter pacientes que vão ficar procurando outros profissionais porque o seu problema não foi resolvido. E a reflexão também que vamos fazer é que daí a pessoa também precisa entender a causa e a origem do seu problema e ela tomar as rédeas da cura. Porque o médico, o profissional de saúde, seja qual ele for, ele é um terapeuta que está ao lado do paciente para auxiliar na busca da cura. Mas o principal responsável é o paciente, tá bom? Então, nesse início, o André Luiz traz essas informações e fala, se para você isso faz sentido, que vocês não estão conseguindo dar um passo a mais na cura e na saúde integral, esse livro faz sentido para você. Agora, se não perca seu tempo, né? Vamos continuar esperando que a ciência chegue um dia nesse ponto. E aí que é muito importante, porque a gente tem essa fala na Gênese, né?
O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltariam o apoio e a comprovação. Então é isso que é o fantástico desses conhecimentos, né? Você tem informações que foram trazidas em 1948, até antes, que hoje a ciência consegue comprovar. Então lá, aquela doutora Candace e o Bruce Lipton, eles conseguiram provar que existem substância extra-matéria e o impacto dos nossos pensamentos e sentimentos no corpo físico. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho o porquê. E a tudo isso a gente tem que lembrar, sustentado nos ensinamentos de Jesus e nas leis divinas. Por quê? Porque nós temos que lembrar, como eu falei aqui no começo, nós não estamos sujeitos ao acaso. Essa doença veio porque tinha que vir, né? Aconteceu. Nós temos que lembrar e com os ensinamentos e estudá-las, né, profundamente, porque aqui está o X da questão, é como a gente consegue ter nesse momento ideia de como funcionam as leis de Deus. Porque, como eu já disse, não há injustiçados e injustiça. Existe, sim, uma lei divina e natural perfeita, né, imutável, nos quais cada globo, né, cada mundo trabalha de acordo com as suas necessidades. Então, a gente tem aqui, eu trouxe, nós do primeiro ano do estudo sistematizado, estamos agora dedicando várias semanas só para o estudo das leis, porque a gente entende que, tendo a noção de quais são as leis, como elas funcionam, a gente consegue também a busca do auxílio nesse autoconhecimento, né? Porque muito se fala, precisa fazer a reforma íntima, precisa fazer o autoconhecimento, mas eu preciso ter alguns conhecimentos básicos de como funcionam as leis de Deus para que a gente consiga se enquadrar e saber, que eu também já vou dar um spoiler aqui, quando eu fiz a pergunta inicial, por que adoecemos? Nós adoecemos porque nós estamos nos desviando das leis de Deus. A gente está errando o caminho, né? Isso aqui eu já falei uma vez em uma palestra também. Quando a gente vai estudar o sentido original da palavra pecado, é errar o alvo. Então, se eu estou pecando, se eu estou errando, é porque eu estou me desviando do alvo, que é a lei de Deus. E quando a gente fala, né, que, mas André, é muito difícil, tem um monte de lei, olha quanta coisa. O que Jesus nos ensinou, que resumia todas as leis e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é a lei de amor. É isso que a gente precisa ampliar. E não o amor da maneira ainda como nós percebemos, mas um amor muito maior. E para isso a gente está no nosso nível evolutivo, temos que ter calma, paciência, desenvolver todas as virtudes que o seu Anésio falou aqui na oração, que a gente vai falar aqui um pouquinho, e saber que, tendo os ensinamentos de Jesus como nossa bússola, a gente não vai errar. Vamos passar por percalço, vamos passar por doenças, vamos passar por aflições, mas está tudo bem, nós estamos amparados, nós precisamos ter fé e a gente precisa seguir em frente, né? E é interessante porque falar tudo isso é fácil, mas aplicar na prática é muito difícil, né? Falo por mim, né? O estudo de montar a apresentação de hoje já foi lá uns tapas de luva de pelica, assim, fala assim, meu Deus, olha o que eu fiz essa semana, olha como eu agi essa semana, olha como naquele momento a minha fé foi esquecida. Então, está tudo bem, a gente tem que saber que Jesus vai estar sempre ao nosso lado, Deus, nosso Pai, está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, Ele necessariamente tem todo o poder, né? Deus, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom,
não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois se Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então não há injustiçados. É que às vezes o que a gente não encontra resposta nessa vida, sim, pela lei da reencarnação, existe uma justificativa. Por isso que esses conceitos e o estudo da doutrina liberta as nossas consciências, muitas vezes, de conceitos errados que a gente vinha mantendo. Então, por isso que estudar é muito importante. E só lembrando que eu também brinco na segunda-feira, no primeiro ano, que não teve o Enem agora, tem o Enem do Portal da Luz, que é uma das questões que cai na prova do Enem da Dona Isaura, é quantos livros tem dentro do Livro dos Espíritos. Vocês sabem me falar? Alguém quer dar 4? Então, são 4 livros. Por quê? Dentro do Livro dos Espíritos, para cada... Então, tem o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto, do qual, de cada capítulo desses livros, de dentro do Livro dos Espíritos, sai uma obra complementar. Então, das leis morais, que é o livro terceiro dos Livros dos Espíritos, porque às vezes alguém vai falar assim, André, mas é muito difícil, eu não sei, eu não entendo. Kardec pegou todas essas leis e está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu seguir lá o que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem todo o resumo das leis morais, né? Aí o livro primeiro, depois vai sair o livro dos médiuns, o livro segundo, aí Dona Isaura, depois eu passei no Enem do Portal da Luz. O livro segundo vai sair... o livro dos... Não, então, peraí. O livro primeiro é a Gênese. O livro segundo é o livro dos médiuns. O livro terceiro são o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, o Céu e o Inferno. Tá bom? Então, essa aí já fica a dica, tá? No Enem do Portal da Luz. Essa é uma questão que todo ano cai. Dona Isaura embaralha... Dona Isaura embaralha lá o ABC para não ser sempre D de Deus, mas entenda aí que é muito importante saber disso. Por quê? Porque, então, quando eu falo, mas eu não entendo se eu estou certo, se eu estou errado, vamos buscar o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, porque lá está o caminho, a verdade e a vida. Tem até livro escrito isso. Então, agora nós vamos falar, não tem aquele que fala que a cada um segundo as suas obras... Então, vamos ver, aí já pegando trechos do livro, tá, do Evolução em Dois Mundos, que vai trazer para a gente algumas reflexões. Atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmo aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos. Aqui ele está falando do corpo físico, tá? Porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, nesse parágrafo, André Luiz traz que, sim, o nosso corpo físico é o reflexo daquilo que pensamos, daquilo que fazemos e como e principalmente também das nossas palavras, né? Então, quando eu estou com raiva, tenho lá o pensamento de ódio, raiva, o meu corpo ele vai ser inundado por neurotransmissores de raiva e de ódio, né? Se isso for, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, se isso for eventual, porque no nível que estamos isso é suscetível, ok, mas precisamos entender por que eu tive raiva, o que aconteceu, o que a pessoa fez, o que eu fiz, como eu agiria, né? Melhor filtro não existe que aquele que, se outra pessoa visse aquilo que acabou de acontecer, eu acho que eu estava certo, não estava imbuído de algum orgulho, egoísmo, a gente tem que começar a fazer essas reflexões. Só que, se eu começo a ter esse sentimento negativo com frequência, o que vai acontecer? A nossa célula vai sofrer e é o deflagrador de muitas coisas. Então, o exemplo que eu dei aqui, eu tenho uma gastrite, né? Não tem, olha a sabedoria popular, gastrite nervosa, não tem?
Então, a gastrite nervosa antes da ursa perfumada, não tem? Ela tem, então, pode ter um caráter psicológico, psicossomático. Então, se eu não cuido desse sentimento e só vou tomar os omeprazol da vida, o pantoprazol da vida, fazer o tratamento com H. pylori, a minha célula ali do estômago, dessa região aqui, que olha, tem um centro de força aqui, né? Então a gente vai ver. Se eu ficar constantemente agredindo isso, célula agredida e que nasce de novo, célula agredida que nasce de novo, célula agredida que nasce de novo, em algum momento ela vai perder essa capacidade de crescer normal e ela vai crescer de uma forma desordenada. Célula que cresce de forma desordenada é igual a câncer. Então a gente precisa começar a fazer ter esse tipo de conhecimento. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, olha aqui, aqui ele fala espírito responsável, né? Ou seja, aquele que tem consciência e responsabilidade dos seus atos. Renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão na figura exata, no banho das reações químicas efetuadas pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. Então, vocês vão sair daqui, depois vocês vão pôr no Google, câmara escura. Vocês vão ver que é o protótipo de uma câmera fotográfica. Então, eles colocavam lá. Por que ele fala aqui imagem negativa e positiva? Porque na câmera escura, a imagem real está na sua apresentação normal, na câmera escura ela está de cabeça para baixo. E aqui o que é como se fosse falar assim, quem é um pouquinho mais, passou já entrou no Zenta, vai lembrar que existia a câmera fotográfica, que a gente comprava lá o filme, depois levava o negativo para revelar. Então imagina que durante toda a nossa encarnação no corpo físico, a gente está imprimindo o que aconteceu na nossa vida no nosso corpo espiritual. Quando a gente desencarna, esse corpo espiritual vai ser, aqui ele fala, né, no banho das reações químicas efetuadas pela morte, vai tirar lá a capivara do André e vai falar, olha, é isso. Mas tem alguém que vai ler isso para a gente em algum tribunal? Não. Somos nós mesmos. É a nossa consciência. Então, uma coisa também que tem que ficar claro é que não vai ter julgamento, ninguém vai parar e falar, olha, agora é a gente com a gente mesmo. E a gente acaba se afastando e fazendo essa segregação por vergonha e por afinidade com aqueles que pensam do mesmo jeito. Tá bom? Deu para entender essa questão aí? Então, é para entender que existe algo além do corpo físico. E aí a gente vai recapitular aqui um pouquinho, né? Então, na Evolução em Dois Mundos, ele também fala assim, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 1. Então, a gente vai lembrar, quem fez aqui o curso de passe, vai lembrar desse diagraminha que a gente fez aqui. Então, a gente tem o espírito, chamado corpo mental, o corpo espiritual ou perispírito e o corpo físico, né? Nas obras de André Luiz traz a questão do corpo, do duplo etéreo, mas a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas é entender o quê? Aquilo que o meu espírito pensa, ele printa no meu corpo espiritual, que printa no meu corpo físico. Então existe uma relação intrínseca entre esses corpos, né? E aquilo que vem também daqui para lá, depois vem daqui para lá, para cá, né? Porque tudo que eu fiz agora é reflexo do que eu sou até hoje, né? E eu vou armazenando. Quando eu volto, né, desencarno, no meu corpo espiritual ficou todas as novas vivências. E aí vai ser aonde, né, na própria obra fala, em demais obras, em algum momento a gente vai parar e refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, qual seria a melhor maneira de reparar, né? Então, sim, talvez na próxima encarnação
como eu abusei do egoísmo, essa situação me ajude a trabalhar isso. É só para a gente entender que então existe essa inter-relação. E a gente também citar aqui os centros vitais, né? Que o principal, que é o que liga a nós a Deus, é o centro coronário. Depois eu vou ter o centro frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Ah, André, então tem o centro gástrico. Tem o centro gástrico. E aí cada um tem a sua função, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas já foi estudado isso no curso de passe, mas que a gente pode depois desdobrar num próximo conversa, porque para cada centro vital existem emoções que são responsáveis por determinadas emoções. E se eu não trabalho essas determinadas emoções, vai ter uma estagnação do fluido, é onde pode estar a raiz de algumas doenças, como eu vou falar aqui mais para frente. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Então tá bom. Pensamento. Então, pensamento é matéria, né? Então, nas obras que a gente vê no Livro dos Espíritos também fala que o pensamento para os espíritos é o que para nós encarnados é a mão, por exemplo. É a maneira como eles agem. Ele é a força potente do espírito, né? Então ela vai estar também ligada ao sentimento. Leon Denis cita que a vida nasce no pensamento. E no livro aqui da Evolução em Dois Mundos, o André Luiz traz, né? São ondas eletromagnéticas que caminham pelo fluido perispiritual. Perpassa todas as células do corpo perispiritual e do corpo físico. Os nossos pensamentos formam o nosso campo vibratório. Então é por isso que quando você às vezes chega num ambiente que está com muita discussão, muito problema, você fala, nossa, que ambiente pesado, né? Então é ter isso. Agora fica o alerta. Se você entrou num ambiente desse e não sentiu nada, né? Veja se você também não está na mesma sintonia, né? Brincadeiras à parte. E aí também a gente tem que lembrar, né, que esse campo fluídico vão ser desdobrados na questão da densidade, a sintonia, a sustentação, equilíbrio e harmonia. Então, esses fluidos que são projetados do nosso pensamento para o corpo, vão dizer a questão existe um nome em medicina, né, nas partes biológicas, que se chama de homeostase. Então, homeostase é o equilíbrio. Então, se eu estou com os meus pensamentos, os meus sentimentos equilibrados, no interior das minhas células também está tudo em equilíbrio. Agora, se eu tenho desequilíbrios em algumas partes do pensamento, isso vai desdobrar para o corpo físico. E aí a doutora Vanessa esteve aqui e contou para vocês de como que foi feito o trabalho, contando do passe magnético em pacientes com depressão, como que pacientes que fazem essa questão da busca pelo autoconhecimento, de exercer a sua religiosidade, conseguem ter melhores desfechos em algumas situações, então morrem menos de doença cardiovascular, tem menos problemas. Então olha que interessante. Eu falo, nossa, quem faz essa questão de higiene dos pensamentos e cuida dos seus pensamentos, morre menos de doença cardiovascular. Não tem lá, eu mostrei para vocês que tem o centro cardíaco. Você imagina se os meus sentimentos relacionados também a algumas emoções não estão indo bem, porque eu não estou lidando bem, eu tenho mágoa, eu tenho ciúme, eu tenho rancor, alguma coisa assim. Isso aqui nesse centro vital, que é próximo ao coração, ele vai ter um desequilíbrio. Desequilíbrio no pensamento, desequilíbrio a célula, em algum momento as células do coração também vão ter problema. E aí vem as doenças cardiovasculares, que, diga-se de passagem, hoje é a primeira causa de morte no nosso país. Então, assim,
algo não está bom e precisa ser melhorado, né? Pode falar. Por exemplo, você já viu como De nascença. Se eu cuidar dos meus pensamentos, esse problema, Por merecimento, ao invés de, por exemplo, a senhora ter um infarto, a senhora pode ter uma arritmia menorzinha, que não seria a causa da sua desencarnação. Mas se não fizer esse trabalho seu, de controlar esses pensamentos, está tudo propenso a acontecer o que estava programado. Então, tem que levar em consideração, pode mudar, porque existe algo que também na medicina está chegando hoje, em mais alguns artigos científicos, que chama epigenética. Se vocês já ouviram falar isso. Ter o gene que vai me dar doença no coração não significa que eu vou ter doença no coração. Existem outros fatores que ligam ou desligam esse gene. Então, uma das coisas é esse pilar espiritual, cuidar dos pensamentos, mudar estilo de vida, desliga o gene. Então, isso tem trabalho científico mostrando. Gêmeos idênticos com o gene do câncer de mama. Uma desenvolveu, a outra não desenvolveu. Mas espera aí, o que tem por trás disso? Foi estudar estilo de vida, a exposição ambiental, mas entra nisso essa questão dos nossos pensamentos. Tá? Tem, nas obras de André Luiz também tem bastante caso que conta essa situação. Você estava programado vir com uma determinada doença, mas você mudou sua atitude mental, progrediu moralmente e isso lhe deu uma atenuação. Tá bom? Então, somos os responsáveis pela nossa vida, a cada um segundo as suas obras. Não existe destino marcado e é assim que vai acontecer. Lógico que também estudando a categoria das provas, os tipos das provas, elas já são pré-determinadas, mas não está escrito, né, no livro da vida, olha, é assim, no dia 20 e tanto o André estará no portal da luz. Não é assim que funciona, tá bom? Porque existe o nosso livro-arbítrio também, e estudando as leis divinas, a gente consegue aprofundar e chegar em soluções. E uma coisa que é muito sábia, que a gente precisa saber também, é que nós não sabemos de tudo, né? As informações que nos chegam hoje, às vezes tem capítulo que a gente vai estudar que já dá um nó no cérebro. Então a gente precisa ter calma. O que a gente já sabe hoje é seguir os ensinamentos de Jesus, já basta, né? E aí a gente vai complementando aos poucos. Aquele que tem resposta para tudo, a gente também precisa ficar de olho. Então é só para entender, no livro de cientistas, hoje eles conseguem dizer, né? Então, lá de onde saiu que existe a molécula do sentimento? Então, o protótipo montado é a consciência, o espírito, atua sobre o corpo energético, então, o perispírito, que atua no corpo físico através do nosso centro coronário, vai ter a comunicação e a regulação das nossas células através de neuropeptídeos que saem da glândula pineal e do córtex. Eles, neurotransmissores, eles são como que mensageiros que levam na célula a mensagem que veio do nosso sentimento, né? Então, o André está passando apuro, libera aí adrenalina porque o músculo contrai para ele conseguir fugir. Então, são as neurotransmissores que disparam reações químicas nas nossas células. Essas células, então, as glândulas secretam os hormônios e a gente tem que lembrar que isso afeta o nosso sistema imunológico. Então, assim, o fato a maneira como eu me porto também frente às doenças vão fazer também como a evolução dessa doença vai ocorrer, né? Porque é o que a gente tem que lembrar assim, mas eu já tenho o diagnóstico de um câncer, então não tem mais o que fazer, eu já estou com câncer. Não. A minha atitude mental e a minha maneira de enfrentamento da doença faz com que a doença seja, essa experiência seja passada de uma maneira diferente, né?
pelo horário, mas lembrando que estamos no mundo de provas e expiações, então as doenças, elas fazem parte da ferramenta de evolução nossa. Isso vocês podem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então não existem injustiçados, é isso que a gente tem que lembrar. Não podemos olvidar, olha que legal, que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades. Então nem tudo é culpa de processos do passado. Às vezes é como eu estou lidando hoje e aqui, né? Como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas, a carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Então eu preciso ter cuidado de como estão os meus hábitos de vida atualmente, para saber se eu vou conquistar minha saúde integral ou não, ou se frente a uma doença, qual é a maneira como o meu corpo vai enfrentar. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as causas profundas. Então, também vamos reforçar aqui, dependendo de como eu viver hoje, vou levar lá no meu negativo da máquina fotográfica alguns pontos que vão precisar ser discutidos para que numa próxima a gente alinhe, né? Mas a recordação dessa ou daquela falta grave, normalmente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar como zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua de pensamento possa enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo, com reflexo permanente na parte do veículo físico-sintomático ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro. Então, traduzindo em miúdos, usando o exemplo de Dona Isaura, nessa vida a senhora magoou, feriu, né, fez arte. No filme da vida vai vir lá, ó, coraçãozinho da Dona Isaura, precisa ser trabalhado. No seu perispírito fica então esses novelos, essa zona de remorso, que se você não trabalhar os seus sentimentos, essa zona ela vai ficar no circuito fechado e não vai desanovelar, vamos dizer assim. Bom, então são as nossas atitudes que vão fazer com que a gente consiga reverter ou não aquilo que estava, nesse caso, programado. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Essas inquietações de energias profundas no imo da nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra, né, que eu acabei de falar. Isso porque, se nos comprometemos diante a lei divina em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico que venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Aí que é o ponto, que daí o que a gente tem que entender, que é uma das coisas que a gente tem que sair daqui. Sim, fizemos as coisas erradas, fizemos arte, a gente tem que reconhecer e se arrepender. Mas a gente não pode transformar isso num fardo de culpa, porque daí sim isso ajuda na ocorrência de doenças, tá bom? Então, assim que o remorso provoca distonia diversas em nossas forças recônditas, o importante também é quem gosta de ler obra de André Luiz, Kardec, assim como já foi dito por Divaldo lá atrás, precisa comprar um dicionário, né? Porque tem bastante, tem umas vezes que a gente não pode nem ler deitado, porque senão não entende a frase. Desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda. Essas desarmonias são algumas vezes
singularmente agravadas pelo assédio vingativo de seres a quem ferimos quando humanizados a nós em processo de obsessão. Então ainda a gente tem informação de que, muitas vezes, aqueles dos quais nós ferimos e que se encontram no mundo espiritual, dependendo se eles conseguem a sintonia conosco, eles podem querer cobrar aquela dívida e aí atuar justamente nesses pontos que eles sabem da nossa fraqueza. Vamos dizer assim, olha, a Isaura é orgulhosa, então vamos colocar em bastante situação em que o orgulho dela vai ser levado. E aí, por onde a gente tem que então, ter sempre a vigilância e a oração. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa. Qual depósito? Olha que legal a culpa, né? Ele trata que a culpa qual? Depósito de lodo no fundo de uma calma piscina e que um dia virão à tona de nossa existência para necessária expulsão à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Então eu fiquei pensando, né? Como que você limpa uma piscina? Ou você vai lá, então você faz, entendeu que tem lá o problema, usa lá o piscineiro, vai com calma, monta e aspira sem causar grandes sujeiras, ou esse lodo pode vir à tona de uma vez só. Então o que a gente precisa trabalhar é entender de que maneira a gente vai reparar esse problema, essa culpa, né? E também fazer isso com cautela e com zelo para que seja passada com sucesso. Atitude frente à doença. Olha o que ele conta aqui para a gente. Atitude de renovação moral, humildade, paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem. André, você está falando para mim que eu estou doente e ainda eu tenho que estar feliz? É o caminho. É fácil, não é? Então, muitas vezes, a gente vai ter que passar por várias experiências até a gente conseguir ter isso realmente automático, né? Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram um sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorvem de quantos me reconhecem no auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Então, traduzindo, mesmo que eu tenha uma célula doente, se eu estiver com uma atitude no bem, banhando minhas células de neurotransmissores do bem, o que estava muito desorganizado cresce um pouquinho melhor. Então é nesses casos que talvez a progressão da doença não vai ser tão rápida, você tem alívio de sintomas, é isso que a gente não pode perder. Que, como eu já disse, a doença ela vai vir, mas a gente tem que pautar essa experiência com fé, com esperança de que isso é transitório, que é necessário para reajuste, seja dessa ou de outras vidas, e que está tudo bem, né? Por mais que a gente ainda esteja num nível em que a gente sofre com a partida de alguém, sofre com a perda de um ente querido, essa partida deixa de ser um estágio de dor para um estágio de esperança, porque a pessoa não morreu, é apenas esse corpo físico que passou, mas ela continua na sua essência. Então aqui o trabalho do bem não será visto, porém esquecer que o bem constante gera o bem constante e que mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua. Então ajuda que o céu te ajudará. Continue trabalhando no bem. Aí como você falou, André, mas eu estou doente, vamos fazer polvinho, né? Vamos fazer oração em prol daqueles que também estão doentes. Vamos ver se dentro de casa não tem algum desajuste que a gente possa ajustar. Às vezes eu estou vivendo uma situação que daí vai ser a tarefa de casa e ler sobre, né? Essa questão com aquela lista de livros que eu dei, dá para hoje a gente ir um pouquinho além e falar a relação dos tumores
com sentimentos? Será que dentro de casa ou na minha família eu não tenho ali algo que me desajustou? É esse o espírito responsável consciente, é a gente despertar para essa consciência, para que justamente a gente não tenha que ficar repetindo várias vezes essas mesmas situações. Já pensou, gente, se vocês fossem no médico e ele falasse tudo isso para vocês? Isso um dia vai ser assim. Não só o médico, como todos os profissionais de saúde. A gente precisa abordar essa questão transcendental, não materialista, né? A vida do espírito. Mas isso hoje na academia, né, nas escolas, ainda é algo incipiente. Mas que a psicologia, tudo isso já tem aberto um grande caminho. Para finalizar, que é a questão aqui que o Sr. Anésio deu spoiler. Qual que é a terapêutica além do tratamento físico? Então, ampara os outros que ampara nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza. Então, vamos lembrar, o mundo de provas e expiações, por mais que estejamos agora no processo do início da transição, esses tipos de sentimentos, né, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade, a avareza, ainda perpetua o mal ainda sobrepõe o bem no mundo de provas e expiações, exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limite, ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita de nossa vida interior. Então, olha aqui, gente, se a gente conseguisse um dia adquirir essas virtudes ensinadas por Jesus, a gente tem a imunologia perfeita em nossa vida interior. Ou seja, nós não precisaremos mais passar por experiências na matéria onde as doenças são uma ferramenta de aprendizado, porque a gente já aprendeu e não faz mais sentido. Fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos na possibilidades imprescindíveis da evolução para Deus. Então, por que adoecemos? Nós adoecemos porque nós ainda não entendemos que, fora do caminho ensinado por Jesus, o erro ele vai acontecer. Então a gente tem que estamos amparados, vamos ter apoio no erro, todo o amor de Deus e todas as suas leis sempre estarão à nossa disposição, mas a gente precisa começar a parar e entender. A doença, ela é sim uma ferramenta, lá falava, né? Como é que o irmão falou? Caridosa? O primeiro slide, esse é o último slide nosso aqui agora. Contribuição preciosa. Então a doença ainda se faz necessária por ser essa contribuição preciosa para que a gente desperte para as reais os propósitos do espírito imortal. A gente tem que lembrar, sim, precisamos cuidar do nosso corpo físico, pois ele é um empréstimo para que a gente consiga fazer as aquisições dessas virtudes ensinadas por Jesus. Não é fácil, mas a gente tem que ter o primeiro passo, que é ter a vontade de mudar. A vontade e o esforço de fazer diferente. E hoje, vocês saindo daqui, eu sei que é um tema difícil, tem palavras bem complicadas, mas nós temos várias encarnações para aprender e para estudar. Mas hoje a gente tem que sair daqui dizendo: eu não sou vítima daquilo que está me acontecendo. Preciso entender o que está acontecendo, de que maneira eu posso, se já aconteceu, atenuar para que eu saia dessa com o meu filme negativo, uma coisinha falando assim, ó, parabéns, você passou por essa prova, você conseguiu entender a lição e vamos para a próxima. Então, com essas palavras eu encerro agradecendo a
a Deus a oportunidade, a equipe espiritual do portal que sempre me apoia e um grande domingo a todos.